boa noite. Está começando mais um programa Cidadania e Atitude aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Câmara Júnior Internacional, a JCI, que é a promotora então do concurso Oratória nas escolas aqui em Passo Fundo. E neste primeiro bloco, então, eu converso com Moacir da Silva Júnior, que é o diretor de projetos da JCI. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Moacir, eu quero iniciar então o programa contando um pouquinho para quem está em casa sobre a história de fundação da JCI em todo o mundo. Ela está presente em mais de 120 países e com 200 mil integrantes, cerca de 200 mil integrantes. Ela foi fundada no México em 1944, é isso? Isso, então, uma grande trajetória da JCI. E o surgimento da JCI ele se deu muito em função, se observarmos esse período, um período, inclusive, pós-guerra, e um período muito conturbado mundialmente, onde havia uma grande preocupação com a paz mundial. Então, várias instituições, vários grupos já se reuniam, inclusive antes disso, em países, nos Estados Unidos, no próprio México. E esses grupos, então, se reuniram para a formação de uma Câmara Júnior Internacional, que é a sigla JCI em inglês, Junior Chamber International, para reunir, então, entidades com esses mesmos propósitos e pessoas com os mesmos propósitos, no sentido de buscar a paz mundial, de formação também de cidadãos ativos que pudessem, naquele momento, e hoje não é diferente, transformar uma sociedade e transformar o mundo num lugar melhor para se viver. E aqui em Passo Fundo, a iniciativa de criação da JCI foi há cerca de 8 anos. Há cerca de 8 anos. A JCI existiu antes, na década de 90, com um grupo, e aí depois esse grupo se dissipou, algumas pessoas foram embora do Passo Fundo, se mudaram, e aí então em 2008 um novo grupo se formou e foi refundado, então foi fundada a JCI Passo Fundo nos moldes que ela existe hoje. Então já são 8 anos aí de atividade, desde setembro de 2008, então vamos completar aí 8 anos de atividades e com diversos projetos, Lembrando que a JCI ela é formada por pessoas entre 18 e 40 anos, então, com um propósito muito voltado para que pessoas jovens possam buscar desenvolvimento, possam trabalhar em projetos. E nós estamos, então, em Passo Fundo com essa proposta revitalizada desde 2008. Quantos integrantes tem hoje na JCI aqui do nosso município? E como que é feita, então, a escolha dessas pessoas que são convidadas a se integrar ao grupo? Nós somos cerca de 25 membros ativos hoje. Nós já tivemos cerca de 30, 35 membros. Hoje são 25. E esse critério de escolha basicamente é o compartilhamento de valores da JCI. Então, nós acreditamos que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, que a fraternidade entre os homens, ela supera, ela transcende a soberania das nações, que a justiça econômica pode ser obtida por pessoas livres, homens livres, através da livre iniciativa, um respeito às leis, dizendo que os governos devem ser mais de leis do que de homens, que o grande tesouro da terra está na personalidade humana, e que o servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. Então, pessoas que compartilhem desses valores e têm entre 18 e 40 anos, elas podem fazer parte da JCI. O único critério é poder seguir também esses valores, acreditar nesses princípios e, a partir disso, participar, então, dos projetos. Não há uma seleção, não é, nesse sentido, a escolha. É muito do voluntariado, pessoas que têm um desejo de ajudar, de participar de projetos e fazer algo pela comunidade, ou fazer algo pelo seu semelhante, a JCI ela é um caminho, é uma forma de dar vazão para isso. Para que a gente possa visualizar um pouquinho mais, então, de como funciona a JCI. Essas pessoas, elas são de diferentes áreas que participam, então, das reuniões, enfim, das atividades. Diversas áreas. Nós temos hoje, desde empresários, dentistas, estudantes das mais diversas áreas, computação, administração, então são diversas áreas, e cada um traz um pouco, empresta um pouco do seu talento. E faz, a gente vai falar mais na sequência, alguns projetos, e especial da oratória, mas emprestam um pouco dos seus talentos ou se capacitam para também oferecer isso para a comunidade, para oferecer para outros jovens oportunidades de desenvolvimento. Então não tem uma área, mas tem que ser de tal área que profissão. Isso independe, Basta ter vontade de ajudar e vontade de se desenvolver. E a formação, então, de líderes na sociedade seria um dos grandes compromissos, então, da JCI. Explica pra gente um pouquinho da importância que tem de não se passar despercebido pelo mundo, ou seja, de poder contribuir de alguma forma. Perfeito. A missão da JCI é uma missão muito clara, que é de proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem pessoas jovens para criar mudanças positivas.
Então, todo o objetivo da JCI ele é voltado para transformar uma realidade e criar mudanças positivas, impactos positivos em uma comunidade e uma sociedade. E fazendo isso a partir de pessoas jovens. Então, pessoas entre 18 e 40 anos, e muitos perguntam, mas por que até os 40, né? Por que não mais ou não menos? Existem várias outras instituições, entidades, inclusive sem limite de idade, e que, em geral, o jovem não consegue um espaço tão grande. Se nós observarmos, mesmo em alguns sindicatos, algumas associações, algumas outras câmaras, a gente não percebe uma participação tão ativa do jovem. Então, a JCI, sendo exclusiva para jovens entre 18 e 40, ela demonstra muito essa visão de que é o jovem que pode mudar o mundo, fazer algo diferente. Pela sua inquietude, pela sua, talvez até, indignação em alguns momentos. Então, essa restrição de idade entre 18 e 40 anos, ela é por isso. E a JCI busca oferecer essas oportunidades, né? Proporcionar para que, ao fazer uma entrevista como essa hoje, ou ao liderar um projeto onde se tem que falar, por exemplo, com o secretário municipal, com o prefeito de uma cidade, com as diretoras de uma escola, o jovem ele precisa se preparar, buscar capacitação, e inclusive antes de ensinar oratório, como a Ana Júlia que está aqui hoje, aprender sobre isso também, porque a partir desse aprendizado eu consigo ensinar ou levar algumas coisas para a comunidade. Então esse é o grande propósito, proporcionar essas oportunidades de desenvolvimento e que a partir dessas oportunidades os jovens, seja na sua empresa, no seu bairro, na sua comunidade, eles possam então levar algo de positivo para o seu ambiente. E esse domínio da língua, esse domínio da comunicação é extremamente importante hoje, porque muitas pessoas estão se aperfeiçoando, né? Mas é um diferencial que se encontra, porque a pessoa pode ter um mestrado, um doutorado, mas não saber se comunicar com o público pode ser prejudicial, por exemplo, até numa entrevista de emprego. Sem dúvida. E essa é uma preparação muito importante, inclusive para o exercício da liderança. Eu assisti uma vez uma palestra de um jogador, que inclusive foi capitão da seleção brasileira, que é o Raí. Eu assisti uma palestra dele e ele dizia o seguinte, que ele era um líder, né, pelo futebol que ele jogava e as pessoas o admiravam pelo exemplo que ele era como pessoa, mas ele percebeu a importância, inclusive, de desenvolver a oratória, desenvolver a capacidade de comunicação e expressão. Num determinado episódio, que eles estavam num vestiário e era um jogo decisivo lá para o time dele, e o treinador perguntou algo para o time, né, fez uma pergunta para o time do que eles deveriam fazer e todos olharam nesse momento para ele esperando uma resposta, né? E ele se viu, naquele momento, obrigado a falar e trazer uma palavra, e que ele percebeu, então, da importância da comunicação. Para o exercício da liderança, a comunicação ela é fundamental. Nós vemos isso, inclusive, hoje em faculdades, eu também sou professor universitário, alunos que muitas vezes sabem o conteúdo, conhecem da matéria, mas quando vão apresentar um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, travam ou dão um branco ou ficam nervosos e não conseguem desenvolver um raciocínio. Então, essa é a importância, né? Muitas vezes, inclusive, alguns alunos reclamam que os alunos que apresentam o trabalho ficam com uma nota melhor ou têm mais destaque, inclusive, do que aqueles que fizeram e escreveram o trabalho, né? Então, injustiças à parte, isso demonstra o quanto é importante também não somente saber, mas evidenciar um conhecimento através da comunicação. E Moacir, então, para esses jovens que estão nos assistindo da faixa etária dos 18 aos 40 anos, que têm interesse de integrar a JCI, como faz? Deve procurar a JCI, onde fica a sede da entidade? Como funciona esse processo? Então, a sede da JCI fica na Faculdade Médica, que é uma grande parceira, sempre abriu as portas para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho. E basta procurar no site, tem um site jcipf.org.br e lá fazer deixar um contato, né, seu nome e telefone, que nós fazemos contato e sem restrição, são todos muito bem-vindos. Nossas reuniões acontecem sempre às segundas-feiras, a cada 15 dias, e eventualmente alguns outros projetos e atividades, mediante agendamento ou datas, mas é teoricamente aí um pequeno investimento de tempo, talvez 1 ou 2 vezes por mês, uma reunião de 2 horas, mas que muitas vezes faz diferença na vida de outras pessoas, né, através das ações que a JCI realiza. E vocês convidam essas pessoas a participarem de um curso de formação inicialmente para ingressar na entidade ou não? Não é necessário, são oferecidos cursos, né? Então, e a grande maioria deles cursos internos, gratuitos, né? A JCI não vive de vender cursos, pelo contrário. Então são feitas nas nossas reuniões plenárias, né, nós chamamos de plenárias, são feitas capacitações, quase todas as nossas reuniões têm alguma capacitação.
seja em debate, seja para melhorar a capacidade de improviso, de argumentação, seja de oratória, seja sobre algum tema específico, como fazer uma apresentação, por exemplo. Então são temas que são discutidos, se levantam as necessidades desses membros que participam e a partir daí nós, tanto internamente quanto convidando pessoas externas, realizamos então capacitações de desenvolvimento. Então, ao longo desses 8 anos, a JCI realizou inúmeros projetos aqui em Passo Fundo e a gente vai citar, então, alguns deles. A gente pode começar falando sobre o debate universitário. Como que ele funciona, enfim, como que ele é organizado pela JCI? O debate universitário é um projeto muito interessante e que ele não é necessariamente uma cultura, assim, talvez tão latina e brasileira, mas ele é muito difundido em outros países, né? Em especial nos Estados Unidos, as universidades fazem grandes campeonatos, né? Universidade de Columbia contra Harvard, contra Stanford e outras universidades, eles fazem campeonatos onde os oradores ou debatedores discutem sobre um tema ou trazem argumentos sobre um tema que seja polêmico. Então vamos pensar aí a pena de morte, redução de maioridade penal, temas que são de preocupação social, trazem para um debate com uma equipe favorável, uma equipe contrária ao tema, para que esses jovens possam, primeiro, desenvolver um senso crítico a partir dessa análise de argumentação, e inclusive formar o seu posicionamento do ponto de vista social, e também permite com que eles improvisem, né, tragam argumentações que convençam as pessoas, trabalhem esse poder de persuasão e que ajuda também, desde uma entrevista de emprego até o exercício da liderança em alguma atividade. E uma outra preocupação que vocês têm até com essa inovação tecnológica que vem tendo muito rápida nos últimos anos é com a inclusão digital. Vocês também realizam um projeto nesse sentido? Fizemos projetos já de inclusão digital e é muito interessante porque por mais que nós tenhamos um grande acesso à tecnologia e talvez muitos de nós uma facilidade, inclusive, com a tecnologia, nós nos deparamos também com realidades que são totalmente contrárias a isso, né? Onde o ligar o computador e desligar o computador ele tem que ser ensinado. Então a inclusão digital ela não é somente no sentido de entender como é que funciona a tecnologia, mas a partir desse entendimento do ligar e desligar, que talvez seja a atividade mais simples, como fazer com que um sujeito gere autonomia para fazer, por exemplo, o seu próprio currículo, num site como o LinkedIn, por exemplo, que ele é um site hoje usado no mundo inteiro, inclusive para seleção. Muitas empresas utilizam esse site como uma ferramenta, mas se a pessoa não tem esse acesso a como fazer isso nesse ambiente digital, ela inclusive fica excluída muitas vezes de processos seletivos, onde empresas buscam essas vagas nesse site. Então ele parte desde questões básicas, né, que nós já trabalhamos no passado, até algumas coisas mais elaboradas, como elaborar um currículo, fazer, por exemplo, uso das mídias sociais de um jeito correto, né? Porque há uma exposição muito grande, inclusive então fazer o uso da mídia social da forma correta, para que não haja uma exposição e riscos, são assuntos ou foram temas que já foram abordados. E vocês também estão preocupados em apoiar entidades como o Lar Emiliano Lopes, a Casa da Mulher, nesse sentido, o que vocês fazem? Nós já fizemos vários projetos com o Lar e também com a Casa da Mulher, com o Lar Emiliano Lopes muito no sentido de incentivar aqueles jovens e crianças que moram no lar nas suas atividades lúdicas. Então nós tivemos uma atividade onde nós reformamos e pintamos uma quadra esportiva, colocamos goleira, colocamos rede, colocamos as marcações para que as crianças não tivessem apenas o espaço, mas que fosse um espaço compatível, né, para a prática do esporte, né, com rede de vôlei. Então toda essa instalação nós passamos uma manhã inteira no Lar Emiliano Lopes, lá com o Sérgio, e trabalhando nisso, né, e sempre com voluntários, inclusive com doações, todos os equipamentos, desde a tinta utilizada até os materiais esportivos, sempre com doação de parceiros. Na Casa da Mulher, uma das atividades que nós fizemos, que foi ligada aos Objetivos do Milênio, nós realizamos tinha um espaço, que era um espaço que as crianças, né, que são filhos e filhas das mães que ficam na Casa da Mulher em função da violência doméstica, ficavam num espaço que tinha uma televisão, mas que não tinha brinquedos, era um espaço frio, assim, em branco, e nós fizemos uma brinquedoteca naquela oportunidade. Então, a decoração do local, cartazes, brinquedos, livros, para que essas crianças pudessem, então, ter um ambiente onde elas ficassem mais tranquilas, já que estavam longe da sua casa,
e que as mães também pudessem estar mais tranquilas e à vontade com as crianças num ambiente onde elas teriam espaço para brincar. Que um dos grandes problemas na casa da mulher naquela oportunidade era que as mães ficavam pouco tempo, tinham que voltar muitas vezes, inclusive sofrendo novas violências domésticas, porque as crianças não se habituavam naquele local, era um local difícil para as crianças, né? Não tinham como interagir muito ou brincar muito. Então foi um trabalho que nós fizemos de criar esse espaço lúdico para que as crianças pudessem ter um espaço para brincar. Então, Moacir, mesmo quem não faz parte da JCI quiser se integrar de uma forma como voluntário ou fazendo alguma doação, vocês sempre estão abertos a novos parceiros? Sempre. Aliás, essa é uma grande dificuldade, né? Nós estamos vivendo um mundo onde há muito individualismo e, em geral, as pessoas não se preocupam tanto em ajudar as outras pessoas. Então, por outro lado, existe muita gente que sim, também deseja ajudar e é possível, mesmo não fazendo parte necessariamente da JCI, mas alguém que está assistindo agora e que tem esse interesse. Pode ir lá no site, deixa um telefone, o e-mail e o nome, e eu quero ajudar de alguma forma. Nós vamos ter formas de fazer isso. Tem um projeto, inclusive, chamado Banco de Voluntários, né, cujo o nome é Voluntários do Bem, na verdade, o nome desse projeto, que ele é justamente nesse sentido, de buscar pessoas que possam fazer uma ação pontual em algum local, né? Nós fizemos na semana retrasada, por exemplo, nós visitamos 2 asilos e levamos pessoas com seus talentos, como eu disse antes, tocando violino, violão e fazendo, né, uma integração, inclusive, com os idosos que estavam nesse local, porque muitos deles estão lá há muito tempo sem receber visita da família, por exemplo. Então nós fomos para fazer essa parte também assistencial, essa parte humanizada, né, que a JCI também prega, e que foi uma ação pontual. Nós temos coisas programadas ainda para os próximos meses também nesse sentido, de ações que reúnam voluntários, mesmo que não sejam membros da JCI, mas que tenham vontade de fazer algo em prol de alguém. Moacir, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite fala sobre a Câmara Júnior Internacional, a JCI, e no segundo bloco então nós vamos ter também a Ana Júlia de Bastos, que foi a vencedora do concurso de oratória no ano passado. É um minuto só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite apresenta o trabalho da Câmara Júnior Internacional, a JCI de Passo Fundo. E neste momento, então, eu recebo Ana Júlia de Bastos, que é vencedora do concurso de 2015. Bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigada. Além da Ana Júlia, nós continuamos conversando então com o Moacir da Silva Júnior, que é o diretor de projetos da JCI. Então, Moacir, eu quero iniciar o programa falando contigo sobre o concurso de oratória nas escolas. Ele já está chegando à sua 8ª edição e envolve alunos aí de escolas municipais. Esse é um projeto nacional da JCI, é um projeto de referência, inclusive, para o mundo, né? O Brasil está exportando, inclusive, esse projeto, que é muito bacana, assim, muito gratificante. Então já vai para a 8ª edição e nós acompanhamos na escola desde a preparação dos alunos, dos concursos internos, até o momento que eles chegam então na tribuna, na grande final para fazer o discurso. E hoje nós vamos assistir a Ana Júlia, ver um trecho do texto dela e a qualidade impressionante, né? A evolução desses jovens que eles, no primeiro momento, eles leem o texto de uma forma talvez inclusive fria, e no momento de uma apresentação desse concurso, então, que é realizado entre as escolas, são apresentações magníficas, é sempre muito difícil escolher um vencedor e para que represente, então, esse primeiro lugar, embora nós sempre enfatizamos que todos são vencedores, mesmo aqueles que participam nas escolas, que não chegam a uma final, não chegam a ganhar um prêmio, mas pelo simples fato do desafio de buscar essa autoconfiança para fazer uma leitura de um texto, ou oratória de um texto na frente de várias pessoas, isso por si só já é uma grande vitória, um grande aprendizado. Ana Júlia, conversa então um pouquinho pra gente, nos conta sobre como que foi para ti participar, receber esse desafio na escola. A tua escola é a Santo Agostinho, né? Isso. De participar então do concurso de oratória. Bom, foi incrível, né? Porque, como ele disse, prepara, né, os jovens, né? Então, no começo, vamos dizer que para mim ler um texto, eu lia tudo corrido, né? Não tinha aquela desenvoltura. Agora não, né? Tipo, com a ajuda dos professores, com a ajuda da JCI, eu consegui fazer e perder o meu medo, né? Porque
dá um medo em falar em público para bastante pessoas. Então foi incrível, ajuda muito. E existe todo um processo, não é simplesmente estudar o texto que vai ser falado, mas vocês constroem esses textos, pesquisam sobre o assunto. Sim, a gente pesquisa bastante também. No texto tem que botar citações, né, de alguns filósofos, a gente bota também. Tem várias, tem até tipo a treinação de treinar no espelho, na frente do espelho. Tem várias etapas. Na tua escola, especificamente, quantos colegas participaram, então, do concurso? Foi só você que representou a instituição ou teve um desafio aí na turma também? Primeiro tem a primeira etapa, que é na escola. Daí, na minha escola, eu competi com três meninas. Daí, depois da escola, saiu um representante para municipal aqui em Passo Fundo. E o tema do ano passado, que foi que consagrou, então, você vencedora da etapa municipal, qual foi, como que você construiu aquela ideia? O meu tema era água, direito de ter, dever de preservar. Então, o meu tema é que, tipo, na oratória, eu tentava fazer alguma coisa diferente, porque a água é muito falada, né? Como dizem, ela é muito falada. Então, eu estava tentando fazer uma coisa diferente. Então, para fazer meu diferencial, eu coloquei Deus no meio, né? Porque eu pensei, acho que ninguém vai falar de Deus, não, né? Daí eu peguei e falei de Deus, sim. Daí fez o diferencial, entendeu? E dá aquele friozinho na barriga? Sim. Como é que funciona? O que mudou para ti depois de participar desse concurso? Ficou mais desinibida junto aos colegas, aos amigos? Sim, sempre dá o friozinho na barriga, normal. Mas sim, eu fiquei mais inibida assim. Na verdade, desde pequenininha eu já era mais extrovertida, mas só que eu tinha um pouquinho de medo ainda do público, né? Eu não podia ver muita gente assim, que eu me atrapalhava toda. Mas aí agora tá mais tranquilo. Antes da gente entrar, né, no concurso regional que ela participou recentemente, vamos falar um pouquinho, Moacir, sobre a etapa agora deste ano. Então, como que está a organização, quantas escolas, inclusive nós temos a novidade de ter escolas da região também participando. Esse ano, então, nós inovamos e partimos também para dar oportunidades para as escolas da região. Então, Mato Castelhano, Ernestina, Pontão, escolas na região que muitas vezes não têm essa oportunidade de participar de algumas coisas que acontecem, por exemplo, em Passo Fundo. Então nós também fomos buscar essas escolas, tem sido também muito gratificante, as escolas têm recebido muito bem. Então esse ano vão ser mais de 10 escolas, então será mais uma vez um concurso muito, muito concorrido. No ano da Ana Júlia também, se não me engano, foram 10 ou 12 escolas, eu não tenho certeza. Mas sempre são projetos, são concursos muito disputados, porque os alunos se preparam muito. Então esse ano com esse duelo regional, vamos chamar assim, para colocar ainda mais um desafio então para os alunos. Lembrando sempre que, embora toda a premiação que esse concurso ofereça, o grande objetivo é, como a Ana Júlia falou do próprio desenvolvimento, né, é levar isso para os alunos. Porque a partir desse preparo, de entender um texto, de interpretar um texto e principalmente de refletir, de desenvolver uma consciência crítica sobre o texto, é a nossa convicção que ali na frente nós teremos cidadãos melhores. A Ana Júlia está aqui com 14 anos, com muita desenvoltura, com muita propriedade para falar sobre os temas que ela estudou e talvez, infelizmente, isso não é a grande maioria dos jovens. Nós ainda somos uma minoria, ou pessoas, jovens como a Ana ainda são uma minoria, mas o nosso grande objetivo é levar isso cada vez para mais jovens, para que nós tenhamos várias Anas e jovens que tenham um pensamento realmente diferente, crítico, que reflitam sobre os problemas sociais e que apontem caminhos que nos textos da Ana, nos 2 textos que ela desenvolveu, foram apontados. Não somente de levantar problemas, de pensar em soluções para esses problemas. Até porque nem todas as crianças e jovens eles têm o interesse pelos livros, né? Ana, comenta aqui a importância, né, de se dedicar a um conteúdo, a uma disputa, mas além disso estar familiarizado então com a biblioteca, com a internet, estar fazendo pesquisa e buscando esse conhecimento. Sim, tem que estudar bastante, não é fácil não. A gente tem que pesquisar muito, meu texto eu pesquisei várias coisas na internet, como eu disse ali dos filósofos, pesquisei frases, livros também, bastante coisa, bastante trabalho também, tem que se interessar bastante por livros e internet. E para os teus pais, como que eles receberam essa conquista? Eles participam de atividades como essa, alguma organização? Ou você foi uma novidade aí para a família? Como que foi isso? Eu fui uma novidade, sim. Quando eu ganhei, eles se surpreenderam. Eles não falaram, não acreditava que tu ia chegar até aí.
Porque eles falaram que, quando eu estava lendo lá aqui no Municipal, eu estava lendo, a Ana Júlia, né, ela não vai ficar no mínimo terceiro lugar, por aí. Quando eles olharam o primeiro, o primeiro, eles ficaram muito felizes, eles ficaram sem reação, né, porque é uma grande disputa mesmo. E realmente, com certeza, além da Ana Júlia, os pais vão até a JCI e agradecem esse comprometimento que vocês têm, então, com o desenvolvimento desses jovens. Sem dúvida. Inclusive, os pais da Ana Júlia em especial são muito participativos, já foram em algumas oportunidades nos visitar na JCI. Hoje estão aqui, vieram trazer a Ana Júlia, mas muito mais do que o trazer, né, no sentido de dar uma carona, ou seja lá o que for, é no sentido da participação. E isso também faz uma grande diferença, né? Esse apoio da família, esse apoio dos pais, ele é fundamental. A família é a base que sustenta uma sociedade. Quando não há família, há uma deturpação de valores, né? E todas essas mazelas sociais que nós vivemos, muito em função daquilo que se perdeu em termos de núcleo familiar. E a Ana Júlia é uma privilegiada, né? Os pais dela acompanham muito e sempre apoiam muito. O resultado, logicamente pelo esforço dela, mas também pelo apoio deles, foi essa vitória no concurso municipal e um grande resultado também no encontro regional. Moacir, justamente você tocou no papel da família. A família foi um dos focos, então, está sendo um dos assuntos do debate deste ano, do concurso deste ano. Então, as pessoas estão se preparando para falar, então, sobre a relação entre a família e a escola. E a escola. Esse foi um tema muito discutido internamente, né, no sentido, o que nós poderíamos fazer em relação à escola, quais seriam as dificuldades da escola. E foi quase uma unanimidade que essa relação da importância da família participar, na verdade não participar, ser protagonista da educação, porque a função da escola não é da educação, a educação ela vem de casa. O papel da escola ele é do ensino, ele é de compartilhar conhecimento, de trazer informação, de socializar os jovens, mas a grande base educacional ela precisa partir da família. Então esses textos, e nós temos acompanhado a produção também nas escolas, vem muito nesse sentido, que a família é fundamental para que uma escola seja sustentável, para que uma escola seja eficaz na trajetória de um aluno, a participação da família é fundamental. Então, Ana Júlia, conta pra gente, então, semana passada você participou da etapa regional e conquistou o segundo lugar com o tema Eu Prefeito. Fala como foi, então, a construção desse assunto, que é um assunto que envolve política, estamos em um ano eleitoral, então fala um pouquinho sobre isso. Sim, o meu texto, como eu disse, tentei fazer algo diferente de volta. Eu tentei falar que não só os políticos devem fazer, mas sim o cidadão. Não é só papel do político trabalhar, né, mudar as coisas. Não adianta o político fazer alguma coisa e o cidadão não mudarem. Então eu quis trazer isso para o meu texto. E você gostou desse assunto? Como que os teus colegas também trabalharam assim? A concorrência deve ter sido muito grande. Sim, eu gostei bastante. Foi muito legal de fazer. Eu gostei, sim. Na escola ainda não teve sobre Eu Prefeito. Vai sair, acho que agora... Não vai ter Eu Prefeito. Vai ter da relação escola e família. Daí eu não fiz com meus colegas, não. E comenta pra gente, então, faz aí um pouquinho do teu discurso, escolhe um trechinho, então, pra falar pra gente. Todos somos políticos. Quando administramos bem o nosso salário, cumprimos os nossos compromissos, cuidamos da saúde, do lixo que produzimos, da água que usamos, do patrimônio público, quando somos solidários com os nossos vizinhos e nos envolvemos nos assuntos e interesses da comunidade, já estamos fazendo a boa política. Não contribui em nada ficar reclamando dos políticos e continuar agindo como eles. Com a mudança de atitude, a honestidade e a justiça serão vistas, não apenas como virtudes, mas como compromisso para o bem-estar de todos. Sozinha, posso causar um pequeno impacto, mas juntos, afinados no mesmo propósito de crescimento e desenvolvimento, temos o poder de transformar nossa cidade. Platão já dizia: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Olha que incrível. É um orgulho para vocês, né? É muito lindo, isso aí. Então, Ana Júlia, as dicas aí para os colegas, então, que estão se preparando para essa etapa municipal que vai tratar da escola, como que eles devem se organizar? Eles têm que estudar bastante o texto, sobre o título, né?
Eles também têm que... Dá pra fazer aquela treinadinha no espelho, assim, pra que daí eles vejam, né? Tem que fazer bastante gestos, daí eles ver os gestos, como é que eles estão falando, se a fala deles está boa. Não pode fazer um texto muito corrido, tem que ter bastante dicção e botar ênfase nas frases. Não pode falar um texto corrido assim, sabe? Sem falar reto o texto, né? Tem que dar as ênfases onde precisa. Tentar interpretar, então, Isso aí, tentar interpretar. Contar uma história. E Moacir, então, as datas aí para o pessoal que está acompanhando o concurso, quando que deve acontecer, então, a final, a etapa regional aí, como se organizar para isso? Então nós temos agora as finais que vão acontecer nas escolas, então nós estamos numa fase de preparação ainda dos textos, e a partir do mês de agosto, então, as escolas começam a realizar os seus concursos internos, para que nós tenhamos, então, no próximo ano, né, nós vamos ter, então, as finais também municipais. Nós optamos por fazer uma preparação maior dos alunos, né, nas escolas, para realizar novamente o concurso no ano que vem. Então, ele aconteceu, uma final já esse ano, ele vai acontecer novamente no ano que vem. E importante salientar aqui, eu fico emocionado de ver os alunos falando e Viana falando, e as pessoas perguntam muitas vezes, né, mas por que já existem tantas atividades profissionais ou com a família, por que dedicar um tempo como voluntário, porque afinal de contas não se ganha nada, e muitas vezes até se gasta um dinheiro, né, se coloca um dinheiro do bolso para poder participar, e o pagamento está aí, o pagamento é isso, né, de ver esse desenvolvimento que aqui está representado pela Ana Júlia, mas que ele também é comum a diversos alunos que participaram, aqueles alunos que se interessaram. Então esse é o grande pagamento, isso é muito gratificante. Então tá, Ana Júlia, muito obrigada pela sua participação, né? Tive o prazer, então, de ver um pouquinho mais sobre o seu discurso, a gente já conhece, né? O pessoal da imprensa acompanha bastante esse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, Moacir, também, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigado mais uma vez pelo espaço e contem sempre conosco. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.